Olá, vamos esperar aí um pouquinho para minhas amigas seguidoras me acompanharem. Oi, Isabela. Oi, Thaís. Sejam bem-vindas. Vamos esperar um pouquinho aí, né? Muito feliz hoje aqui. Feliz. Uma convidada aí especial, que eu admiro já faz tempo, né? Que eu sigo ela. E ela aceitou vir aqui fazer uma live com essa humilde, né? Simone aqui da Família Organizer. E vamos lá, né, gente? Vamos falar de organização. Né? Eu acho que nunca a gente precisou tanto falar de organização, né? Não tá fácil, não. Cada vez mais difícil aí, né? Domínio da ansiedade, das emoções. E com certeza a organização contribui para a gente manter uma serenidade, uma paz mental, né? Bom, para quem ainda vai ver essa live depois, ou quem me conhece ainda, meu nome é Simone, né? Sou personal organizer aqui da Família Organizer. E o objetivo desse canal sempre é isso, né? Proporcionar conhecimento nessa área, né? A organização que é muito ampla, né? Em vários, né, aspectos da nossa vida. E a gente sempre quer trazer uma vida leve, né? E uma vida organizada, tanto para você pessoalmente como para a família, né? Uma família, uma rotina mais tranquila, mais leve. E falando hoje sobre organização digital, né? Que a gente vai falar hoje de organização, né? Organização digital, para muita gente é um tabu, né? Para muita gente é um tabu, uma coisa complicada, uma coisa difícil de dominar, né? Muitas pessoas não usam, às vezes, da ferramenta que tem nas mãos para ter uma vida aí mais produtiva. E tudo bem, né? Porque a gente não nasce sabendo tudo mesmo. Mas o que a gente não pode é se limitar a aprender. O que a gente não pode é acreditar que a gente não consegue aprender, que a gente não consegue, né? Se melhorar, né? Sempre estar aberto para aprender as coisas. E hoje a minha querida Isabela, né, vai falar sobre organização digital e produtividade. Como a gente pode ser produtivo nesse período em casa, hein? Gente, quando a gente está em casa, a gente tem uma mania de deixar as coisas para lá, vai deixando, procrastinando, né? Então vamos se organizar em casa também e ser produtivo. E eu vou convidá-la, tá? Deixa eu chamar ela aqui. Chamando, Isabela, chamando aí. Olá! Que linda! Tudo bom? Tudo bom, meu amor, e com você? Muito bem. Melhor agora, hein? Ah, que isso! Vamos lá! Nossa, eu tô aqui toda feliz, você falando de mim aí, admirado. Falei, gente, mas que mulher mais doce! Não, mas eu te acompanho mesmo muito. Você já me ajudou. Você não tem noção, Fê, dos aplicativos que eu aprendi a usar na vida com as suas dicas, né? A gente tem coisa Ah, que sabe, né? Como é que faz. Então, é complicado. tá certo. Vamos lá então, Simone. Primeiramente, então, muito obrigada por ter me convidado para estar participando aqui dessa live com você. Eu que agradeço. Sempre com muito gosto poder compartilhar conhecimento, compartilhar dicas, coisas que façam com que a nossa vida seja mais tranquila, mais produtiva, porque realmente é para isso que a gente entrou nessa profissão, né, Simone? Exatamente. Porque eu entrei realmente por conta disso, de querer realmente ajudar a transformar a vida das pessoas, a deixar a vida das pessoas mais leve, mais tranquila, né? E com a tecnologia a gente consegue facilitar ainda mais esse meio, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar esse conteúdo com você e com todo mundo que está assistindo a gente. Ai, que legal.
Ó, para começar, eu vou pedir um convite para vocês, todo mundo que está assistindo. Se vocês conhecem alguém, algum amiguinho, alguém que vocês sabem que a organização digital vai mudar completamente a vida deles, eu tenho dicas aqui muito bacanas. É só apertar no aviãozinho que tem aqui embaixo para convidar essas pessoas para estar assistindo. Que se elas não conseguirem assistir agora, elas conseguem assistir ainda por 24 horas e vai ser um conteúdo muito legal que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? É isso aí. Vamos lá. Vamos lá, então. Para começar, eu queria conversar com vocês, Simone, queria falar um pouquinho sobre organização digital, né? Você até comentou agora há pouco sobre, para muita gente é um tabu falar sobre isso. E o que eu queria falar? Organização digital é uma coisa muito ampla, né? Muitas pessoas olham, às vezes, a organização digital como se fosse só colocar arquivo em pastinha, né? Principalmente a gente lembra, às vezes, muito em foto, em pegar a fotinho, guardar no lugar certo. Isso sim, isso é organização digital, isso faz parte da organização digital. Mas é muito mais do que isso. A organização digital, ela tem vários nichos, eu gosto de dizer assim, né? E um desses nichos é também a questão da produtividade. Você conseguir fazer a sua organização pessoal ser mais ágil, ser mais leve através da tecnologia. Então, quando a gente fala em organização digital, a gente está falando de realmente pegar a tecnologia para o nosso bem. Eu sei que tem muita gente aqui que é bem analógico, que existem pessoas que adoram uma agendinha de papel, e eu não tenho nada contra isso. Eu também adoro um papelzinho de vez em quando para fazer uma anotação. A minha irmã é 100% analógica, ela não gosta da questão digital. Então, assim, eu e ela da vida inteira sempre foi muito ela no manual e eu no digital. Mas eu vejo também... Não te cortando, mas já cortando. O que eu quero falar é que, assim, hoje em dia, que eu gosto muito do papel. Como eu comentei com você, tem um pessoal que me acompanha que é da educação, eu também trabalho na educação. A gente é muito ligado ao papel. Só que hoje em dia não é mais uma questão de gostar. A gente está perdido, porque é uma necessidade. E a gente não sabe, É uma necessidade. Né? Lógico. E é que eu falo, você pode continuar com o seu hábito com a agendinha de papel também, não tem problema. É só você tentar encontrar um meio, talvez, que vá te ajudar quando você conciliar essas duas. Você ter o seu papelzinho lá, a sua agenda, mas algumas coisas, aquelas coisas mais importantes, aquilo que você precisa ter acesso com mais facilidade, com mais rapidez, você também linka, né? Faz um gancho com a questão digital, né? Porque eu vou dizer assim, quem quer ficar só no analógico, só tem que ter essa preocupação de você estar sempre com a agenda debaixo do braço. Só foi pro trabalho, você tem que estar com ela. Foi fazer uma viagem, você tem que estar com ela. Porque você nunca sabe aquele momento, o que vai acontecer, que você possa precisar pegar alguma informação que está lá dentro. E quando você consegue utilizar o digital para isso, para te ajudar, aí você já tem um pouquinho mais de autonomia, você fica um pouco mais tranquilo, porque você consegue, tendo um sinal de internet, você acessa, tá bom? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão que você comentou, né, do tabu. Tem muita gente que fala, mas eu não gosto porque é difícil, porque... Eu falo assim, vamos com calma, tem que te ajudar, ela não pode te atrapalhar. Né? Então, eu sei que é difícil sair da zona de conforto. Tem uma frase que eu ouvi muito esses dias num curso que eu estou fazendo, que ele fala o seguinte, que hoje o analfabeto de hoje não é aquele que não sabe ler e escrever. Na verdade, é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Né? Porque realmente é isso que a gente está passando. A gente está passando por um momento de transformação. E a gente precisa realmente, às vezes... desaprender algumas coisas para reaprender outras que vão realmente facilitar e ajudar o nosso dia a dia. E a tecnologia, ela te traz esse benefício. A gente está aqui, o celular na nossa mão, a gente faz tudo. Né? A gente consegue, a prova disso é esse tempo que a gente está vivendo. Nós conseguimos falar com quem, trabalhar, continuar toda a nossa vida com a tecnologia, com um celular, com um aparelhinho desse tamanhozinho na nossa mão. Né? Então, eu tô aqui realmente para mostrar para vocês que a tecnologia, ela é algo que ajuda muito, tá? Ela tem muitos benefícios, sabendo usar com calma e com a cabeça aberta, né? Que se você tiver isso, eu tenho certeza... A Simone é um exemplo, né? Disse que aprendeu a usar uns aplicativos depois de uma palestra que ela assistiu. E isso te ajudou muito, né, Simone? Nossa, muito, porque é aquela coisa de você não confiar só na sua memória. E eu até falei há pouco tempo no Stories, que aquilo que você não faz vira tralha, né, na sua cabeça. E você não tá o tempo inteiro, né, você não
pô, você não é perfeito, você esquece das coisas. E quando você lembra, não tá mais na sua mão de fazer. Então, assim, o lembrete, essas coisas que eu peguei te acompanhando, fazem toda a diferença na minha vida. Super recomendo. Faz diferença, né? Eu fico muito feliz. Porque realmente, eu falo que a minha produtividade do dia a dia ela foi da água para o vinho, depois que comecei a utilizar algumas ferramentas da tecnologia para me auxiliar, né? E eu queria falar para vocês um pouquinho, antes da gente entrar direto em algumas ferramentas que vão te ajudar todo mundo nesse dia a dia, principalmente para a gente estar utilizando essa quarentena, é um ótimo momento para a gente treinar, para ver se realmente a gente se adapta, para levar depois no nosso dia a dia, quando as coisas começarem a entrar no seu ritmo novamente. Eu queria falar com vocês então sobre essa questão de crenças. O que eu queria falar sobre isso? Nós temos o hábito de usar algumas coisas negativas pra gente, e aí é o que faz a gente não sair dessa nossa zona de conforto e não deixa a gente reaprender várias coisas de uma maneira, de uma visão diferente, que realmente vai nos ajudar, né? E isso a gente fala assim, o que são as crenças? As crenças, elas... Tudo aquilo que você acredita, né, que você considera como verdade absoluta. Mas nem tudo te limita, né? Então, as crenças limitantes são aquelas crenças que você ouviu, que você acredita, não são fatos, né? Porque fatos são evidências. É um fato, não tem como mudar, é aquilo. Sim. A crença é aquilo que você acredita, que você abraça como verdade absoluta e você abraça como verdade absoluta e você pode fazer bem ou pode fazer mal, vamos dizer assim, né? E aquelas que te limitam, aquelas que por conta dessas crenças não deixam você evoluir, aprender mais, essas são que a gente tem que se preocupar. Não aquelas crenças que hoje não tá fazendo muita diferença na sua vida, entendeu? É claro, é sempre que a gente tá aprendendo, mudando, quebrando crença. Eu gosto de ficar quebrando várias crenças. Mas eu acho que a gente tem que dar prioridade, ouvidos para aquilo que pode estar nos limitando hoje. Então, muitas pessoas às vezes não utilizam uma tecnologia, não utilizam uma agenda virtual, porque tem aquela crença, eu não consigo, eu não nasci para mexer com tecnologia, isso é muito difícil para mim, eu já passei da idade. Tipo, isso tudo são crenças, você está acreditando nisso, mas me dê fatos, provas e evidências que realmente tudo isso é verdade. Então, muitas vezes não são fatos, isso na verdade são crenças, por alguma situação que você passou, ou por você ter presenciado alguma coisa, você aderiu aquilo como uma verdade absoluta para você, e isso está limitando você de crescer. Então, eu gosto de começar uma palestra, ou conversar, igual numa conversa, falando para as pessoas, vamos abrir a nossa mente, né? Vamos tentar identificar quais são as nossas crenças que estão limitando o nosso desenvolvimento, para que a gente possa estar driblando isso e realmente se perguntando, mas o que me levou a pensar que realmente eu não sou capaz de fazer isso ou de aprender uma coisa nova? Será que idade realmente é um empecilho? Será que eu realmente não tenho competências e habilidades necessárias para aprender a utilizar isso? E muitas vezes você tem sim, entendeu? E por conta de uma coisa que você acredita, você não tá indo adiante. Então vamos lá, hoje nessa live aqui, pelo menos aqui a gente fala que vamos começar um pouquinho de cada vez. Em vez da gente olhar para nossa vida inteira, vamos olhar para essa live. Não vamos esquecer essas coisas que é difícil, que você não consegue, que é difícil se adaptar. Vamos aprender coisa nova, vamos aprender ferramenta, vamos ver, quem sabe, não são todas que vão às vezes funcionar, mas às vezes uma ou outra você vai se identificar e você pode ir colocando no seu dia um pouquinho todo dia, até que isso realmente passe a fazer parte de você, né? O que é criar um hábito? Como que a gente cria um hábito novo? Incluindo alguma coisa na nossa rotina, né? Primeiro a gente tem uma rotina que a gente está fazendo, você inclui uma coisa nessa rotina para você fazer todo dia aquilo um pouquinho. Quando você vê, você já faz isso há muito tempo, isso já criou um hábito, isso já tá assim, grudadinho em você. Então, para a gente poder criar um hábito, primeira coisa, vamos colocar na nossa rotina. Vamos treinar para que isso aconteça. E com a tecnologia é a mesma coisa. A gente precisa, porque neste momento, cada vez mais a gente vai ser digital. Cada vez mais os clientes, as empresas, no trabalho, vão exigir de nós que a gente mexa na tecnologia, no celular desta forma. Que a gente enxergue o nosso celular não só como um aparelho de comunicação, mas como um acessório realmente para aumentar a nossa produtividade no dia a dia. E se a gente não gosta, ok, vamos pelo menos então aprender para utilizar naquilo que realmente a gente precisa
né? E naquilo que talvez não vai mudar para você, você continua com os seus hábitos. Quem sou eu que estou aqui para falar para você que o que você faz está errado? Imagina, você sabe o que funciona para você. Mas é que a sociedade agora vai exigir um pouquinho mais da gente. Então a gente precisa abrir um pouquinho a cabeça e aprender para a gente poder colocar em prática e quem sabe descobrir que a gente adora, né? Exatamente. Foi o que aconteceu comigo. Porque eu era meio bloqueada, né? Aqui em casa o povo tudo na internet, né? Meu marido mexe com informática, sistema, meu filho gosta de marketing e tal. Eu ali, né? Só que quando você começa a ver a utilidade, é o que você falou, você tem que estar com a mente aberta. Não quer dizer que você vai ter que fazer, mas experimente, né? Se dê uma chance, pelo menos. E comece pelo que você acha mais simples, que vai te atender no momento, e daí você acaba viciando, porque, nossa, eu uso para tudo isso. Quando é bom, né? Eu falo que é fácil a gente acostumar com o que é bom. E às vezes a gente não experimentou porque tem como eu falei, uma crença, ou porque alguém falou que é difícil. É que nem Exato. Comida, gente. Exato. Quando eu era menor, eu era aquela pessoa que não queria comer nada. Eu via, achava feio, eu não queria comer. Hoje eu como até pedra, eu como tudo que eu vejo pela frente. Eu gosto de tudo, eu adoro experimentar uma comida diferente. Eu como jiló, entendeu? Eu como fígado. Não é as coisas que eu mais gosto, mas eu como, eu aprendi a saborear isso, porque eu me dei a chance de experimentar. E quando isso apareceu na minha vida, eu vi que isso é para tudo, não é só para comida. Tudo que você abre para poder aprender, nossa, a gente só tem a evoluir e aprender. Às vezes a gente viu que realmente não gostou. Pronto, agora é um fato, você usou, você experimentou e não gostou, Isso. ok. Mas pelo menos você se deu a oportunidade para observar uma coisa nova. Exatamente. Com certeza. Tem que estar aberto. Não é? Tem que estar E aberto. eu acho assim, E vamos lá. Desculpa, pode falar, Simone. Você falou que nós estamos numa época que propicia a gente aprender mais porque a gente tem tempo. E eu meio que tenho certeza que quando isso acabar, a tecnologia vai continuar sendo super usada. Porque muita gente que não vendia assim, que não usava isso, se aperfeiçoou. Então, de qualquer forma, a gente vai usar. Não é só na quarentena. Eu acho que depois, vai dobrar a necessidade disso. Então, a gente tem que aproveitar a quarentena, aproveitar essa aula que a Isabela está dando aqui, ó, de graça, no Family Organizers, praticar, porque a gente vai usar muito isso. Vamos usar. E eu queria começar mostrando para vocês, então, uma ferramenta que é para mostrar os nossos hábitos. É uma ferramenta que quando você começa a utilizar, você começa, sério que eu estou fazendo isso? Ela é uma ferramenta que se chama Antissocial. O que é? É um aplicativo para o nosso celular. Vou anotar, e gente. esse Antissocial... Isso, vamos anotar, todo mundo anotando aí os aplicativos. Esse Antissocial. Ó, o nome chama Antissocial. Por que é antissocial? Porque ele analisa quanto tempo você está tendo uma vida social na internet, no celular. Então, o que você faz? Quando você baixa esse aplicativo e você começa a utilizar o antissocial, ele vai analisar quantas vezes você desbloqueia o teu celular, quantas vezes você entra no WhatsApp, quantas vezes você entrou no Instagram, no Facebook, quanto tempo você ficou em cada um deles. Então, às vezes, a gente acha que nem tá mexendo direito. Nossa, mas eu fico tão pouco na rede social. Quando você vê, você ficou 4 horas. Você ficou 5 horas na internet mexendo. Será que realmente durante todo esse tempo você estava trabalhando com a rede social? Porque, claro, a gente tem que ter essa... Porque muita gente trabalha com a rede social. Eu, por exemplo, trabalho com a rede social. Então, eu tenho que tirar um período para estar lá. Mas eu já sei o tempo que eu tiro da internet, né? Do meu tempo para trabalhar com rede. Então, tudo que está muito acima disso... é que eu tô lá vasculhando, é que eu tô me perdendo nos stories da vida e vendo feed, e que não é uma coisa legal, é uma coisa ótima, é uma distração gostosa. Mas é que a gente fala, tudo que é em excesso é ruim. Já tem gente é o excesso. Já tem gente falando, ai meu Deus. O problema é o excesso, gente. E o que eu falo? Pra gente mudar, né, mudar um hábito, mudar alguma coisa, primeiro a gente precisa identificar que a gente está fazendo isso. Né? Enquanto a gente não identifica, a gente não se conhece a ponto de saber realmente eu preciso adotar um novo hábito, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo, você precisa se conhecer, é o autoconhecimento. E esse aplicativo, ele faz isso, ele dá um tapinha na sua cara, mas com muita delicadeza, né? Eu falo que é o tapa com luva de perica, né? É o que ele tá mostrando. Eu lembro que quando eu comecei a instalar esse aplicativo a primeira vez, eu desbloqueei o meu telefone, eu não lembro
quantas vezes. Eu acho que eu desbloqueei mais de 200 vezes no dia. Sem noção que eu apertava o senha, eu colocava meu dedinho, porque o meu é com digital ou com senha, né? Então tá lá. Então eu desbloqueava quase 200 vezes no meu dia. Por que eu tava abrindo tanto? Eu tava naquela dependência de estar com o celular, de estar vendo o que tá acontecendo. E isso não é saudável. É aquela coisa de você fazer um post, você quer ver se as pessoas estão interagindo, se as pessoas estão gostando, e vai toda hora lá ver. Até que ponto você é realmente essencial para você realmente analisar o que está sendo bom, o que não está, para você melhorar, ou está sendo excesso? O que está sendo excesso? Que você está perdendo tempo, que você poderia estar fazendo outras coisas lá fazendo isso. Então esse aplicativo, ele realmente é um aplicativozinho bem simplesinho, que você vai lá, coloca no seu celular e ele vai identificando e ele vai te avisar. Ó, você precisa, você tá tanto tempo nisso, naquilo. Então, ele faz muita diferença na nossa produtividade, né? Que o objetivo desses aplicativos que eu vou mostrar para vocês é realmente aumentar a nossa produtividade em tudo na nossa vida, né? No questão de trabalho, na nossa casa. A gente tem que ter tempo. O nosso dia, gente, ele tem 24 horas. O meu dia tem 24 horas, o da Simone tem 24 horas, de todo mundo que tá assistindo aqui tem 24 horas. Isso não vai mudar. O que vai mudar é o que a gente vai fazer com essas 24 horas. E como a gente está planejando e se organizando nessas 24 horas. E isso faz com que alguns façam muito e outros façam pouco num dia. Eu não estou dizendo que todo dia você vai ser um astro da produtividade, vai sempre produzir muito. É claro que não, vai ter dia que você não vai estar disposto, vai ter dia que as coisas não vão sair do jeito que você planejou, vai ter dia que vai ter imprevisto. Mas isso é a exceção. No geral, você tem que, entre aspas, dominar. Eu não gosto muito dessa palavra porque a gente não domina nada, né? A gente sempre tá meio que à mercê do acaso. Mas a gente tem que estar mais ou menos com aquele planejamento que as coisas estão andando, que a gente está fazendo, né? E principalmente nessa quarentena, onde os hábitos foram quebrados, a rotina foi quebrada, as pessoas estão se sentindo perdidas. Porque elas tinham uma rotina. Elas tinham um hábito, acordar todo dia naquele horário, tomar banho, sair para trabalhar, ir para um cliente, fazer isso, ou ir no médico, mesmo quem trabalhava já home office. Saía. Eu trabalho muito home office, mas eu saía muito também. Eu sempre ou visitava um cliente, ou ia fazer alguma coisa na rua, agora eu não tô. No começo eu fiquei muito travada. Meu horário de sono mudou completamente, eu não tinha horário para dormir, eu não tinha hora para acordar, não tinha hora para comer, não tinha horário para nada. Entendeu? Então, eu falo, a gente precisa, principalmente nesse momento, ver a rotina ela é importante e o que a gente faz é importante. A gente precisa se sentir que nós estamos sendo úteis, sim, que esse tempo não está sendo um tempo perdido. Tirar isso da nossa cabeça. Ai, eu tô perdendo meses da minha vida por causa dessa quarentena. Que nada, você pode estar fazendo muitas outras coisas que você não tinha antes oportunidade de fazer. E agora você está tendo. Então, aproveite essa oportunidade para fazer isso e regula o seu dia a dia. Regula suas atividades e seu planejamento para que realmente suas 24 horas seja assim, radical. Chega no final do dia e fala, nossa, consegui. Né? Eu vou dar um exemplo. Ó. Ontem a minha rotina foi o seguinte, eu acordei no horário que eu me planejei acordar, eu faço meu exercício físico, aí eu vou fazer comida, aí eu depois que eu faço comida, aí eu vou arrumar a casa, faço tudo, depois que eu arrumo tudo, eu vou lá, tomo um banho, fico meio que renovada para a próxima etapa, que é sentar no computador, trabalhar um pouco. Às vezes eu tiro no meio do dia uma hora mais ou menos, 50 minutos para assistir alguma coisinha na TV, porque eu gosto de dar uma relaxada no meio do dia. E à noite eu faço mais alguma coisa, estudo, vou fazendo. Quando eu chego na hora de dormir, o meu olho já vai começando a ficar cansado, eu já sei que tá chegando a hora de dormir porque eu tô ficando cansada, eu produzi um monte de coisa e tudo me fez bem. Não 100% do trabalho, mas tudo que eu fiz em volta me fez bem. E talvez se eu tivesse ficado 4, 5 horas nas redes sociais mexendo no celular, eu não teria terminado meu dia com a sensação que eu terminei. Então é importante. Então esse aplicativo, gente, anota aí. Chama Antisocial, ANTI social, tá? E ele vai te dar esse tapinha. Não é muito gostoso, mas a gente precisa dele para dar uma acordada para mudar os nossos hábitos e continuar com o nosso planejamento mesmo na quarentena. Quarentena não é desculpa para não ter planejamento. Isso que eu ia falar, Isabela, a produtividade, além da gente precisar fazer as coisas, porque elas vão se acumulando, não adianta, é igual o papo do boleto, ele vai chegar, né? Não é porque você não pagou, uma hora tem a conta para a sua casa, seus afazeres, mas além disso, a produtividade, quando você faz, mexe muito com o seu emocional. Você fica muito melhor, né?
Você vê que você está em casa, mas as coisas estão acontecendo. Como você falou, a gente está caminhando, né? Gente, pessoal que está chegando, seja muito bem-vindo, viu? Thaís está lá na Itália. Thaís voltou a trabalhar ontem. Ai, Que legal, né, Thaís? chique! É isso aí. Tem que se produzir para também ter saúde mental, né? Precisa. A saúde mental boa parte do que a gente produz e que a gente faz no nosso dia a dia depende de como está a nossa cabeça, né? Sempre que eu vou falar sobre organização, indiferente de qual seja, se é digital, se é do ambiente, se é pessoal, não importa. Eu falo sempre primeiro sobre a organização mental, né? Porque a organização, se a gente está com isso daqui muito zonado, provavelmente o resto vai estar zonado. Sim. Porque é aqui que manda, é a nossa cabeça que manda na gente, o nosso cérebro está aqui. Então, se ele estiver muito confuso, as outras coisas tendem a ficar confusas. Então, a gente precisa se situar, organizar nossa mente para a gente poder realmente ter produtividade e colocar as coisas para ir, né? Que tudo dá certo, né? Um bom planejamento e uma boa saúde mental faz você chegar no espaço, se você quiser. Com certeza. Vamos para o segundo aplicativo? Eu trouxe um outro aplicativo aqui. Ai, gente, esse aplicativo, eu amo ele. Botei pro meu marido tá amando ele também. Eu vou dizer que ele não é 100% grátis, né? As primeiras sessões são grátis. Então é bom para você conhecer. Porque às vezes, eu amo, né? Tanto que eu contratei esse aplicativo. Mas se você não gostar, mas você conseguiu sentir, porque o período de experiência, a quantidade de sessões que ele te libera, é bem legal para você sentir e ver se realmente você quer continuar com esse aplicativo ou não. Uhum. Ele chama Brain FM, Brain de cérebro, tá? Brain FM. O que é esse aplicativo? Ele é um aplicativo de sons, tá? Como assim? Existem alguns sons que algumas coisas cientificamente provadas, eu acredito, mas alguns estudos têm que, dependendo da vibração do som que a gente ouve, aumenta o nosso foco, aumenta a nossa criatividade, dá sono, melhora a qualidade de dormir, várias coisas. E são vibrações, realmente, são sons, eu não vou falar que são músicas, porque não é bem uma música, é realmente uns sons que quando você quer fazer você coloca na opção para relaxar, para fazer uma meditação, alguma coisa, tem sons de passarinho, tem som de água, então são sons que quando você ouve, eles pedem até para você ouvir com fone, porque o resultado é melhor, você consegue chegar naquilo que você quer. Então quando você instala esse aplicativo, você coloca lá, você escolhe o que você quer. Se você quer relaxar, se você quer focar, se você está no momento de estudo, se você quer dormir. O de dormir, ele toca por 7 horas seguidas. Para você ter uma noite de sono inteira. Até quando você dorme, porque você dorme sim. Eu durmo com essa musiquinha. Às vezes eu acordo no de manhã, tá lá a musiquinha tocando ainda. Ou às vezes eu tô com meu marido, ele gostou das musiquinhas, eu não ponho com fone, eu deixo o celular do lado, ponho a musiquinha, eu e ele capota. É uma delícia. E aí você escolhe. Tem um lá muito legal que é o de criatividade. Quando eu tô elaborando curso, quando eu tô elaborando uma palestra, eu coloco criatividade. Gente, eu não vou falar, eu não sei. O negócio sai, e sai bonito. Então eu gosto muito desse aplicativo. Ele é muito legal e eu não vou falar agora quanto que eu pago por ele por mês, porque eu vou falar besteira, porque eu não lembro. Mas eu sei que é bem pouquinho. Agora, eu acho que eu pago uns R$9, não sei, R$10, alguma coisa assim. Pra mim é um investimento, eu olho muito como um investimento, porque eu uso muito para estudar, eu uso muito para ler. E se tiver alguém aqui que se identifica com essa situação que nem eu sou hiperativa. Acho que deu pra perceber, pelo meu jeito de falar. Ela é louca. Eu sou hiperativa. E então o que acontece? Eu tinha muita dificuldade de ler. Porque leitura você fica o quê? Sem falar, sem ouvir, concentrada no livro. Então eu tinha muita dificuldade de ler. E quando eu coloco esse sonzinho, é como se eu tivesse satisfazendo uma parte do meu corpo que é muito necessária, que é a audição, eu ouvir, sentir alguma coisa acontecendo. Igual, por exemplo, eu sou apaixonada por filme. Porque eu tô deitada, mas eu tô lá, eu tô vendo coisas acontecerem, eu tô ouvindo, e eu consigo mergulhar no filme, que é uma beleza, numa série, que é uma beleza. A leitura, por mais que eu entro na leitura, é tudo muito calmo.
E para quem é muito agitado assim que nem eu, pode ter dificuldade. Olha como que é loucura, dificuldade para ler, porque é muito silêncio. Quando eu coloco a musiquinha de concentração, gente, eu entro dentro do livro, eu li um livro em 2 dias. Eu não fazia isso há muito tempo. Um livro pequenininho, ele tinha, sei lá, acho que tinha uns 150 páginas, uma coisa assim. Mas eu li em 2 dias. Coisas que eu não fazia há muito tempo. E foi ouvindo essa musiquinha. Eu meio que consegui me acalmar ouvindo isso. E ó, foi que foi. E tem muita gente que está com dificuldade de dormir nessa quarentena, né? Que não tem um horário, um sono tranquilo, né? E às vezes um aplicativo pode... E horas de sono, né, gente? A gente precisa para produzir, né? Você precisa dormir. Extremamente importante. Eu até coloquei, eu fiz um post, acho que foi na semana passada, retrasada, uma coisa assim, falando sobre dificuldade para dormir, porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade para dormir. É agitada, né? Então, quem é agitada, deita, demora para a vibração do corpo baixar. Então, uma das dicas que eu coloquei era dar essa relaxada com uma música bem tranquila, ou no caso agora com a dica do aplicativo, que é uma musiquinha bem tranquila para dormir. Outra dica para vocês conseguirem dormir bem agora e ter mais produtividade no dia seguinte, na hora de deitar, bem na hora que você deitou, tudo que estiver passando na sua cabeça, que ela vai estar acelerada, você pega e coloca num lugar, você escreve, grava um áudio, pega um aplicativo e escreve, tira as ideias da cabeça e coloca em algum lugar que você confia. Por exemplo, se você é uma pessoa que não confia muito em tecnologia, não adianta colocar num aplicativo, porque você não confia na tecnologia ainda. Vou colocar ainda, porque não é confiar. Mas se você ainda não confia, você não vai ficar tranquilo. Então, se o seu é papel, pega o papel mesmo, escreve tudo aquilo que tá de ideia na tua cabeça, que não tá deixando você relaxar, é batata. Teu corpo fala, não, tá escrito, eu não vou esquecer, tá no lugar que eu confio, eu posso esquecer disso agora. E ó, você consegue dar uma relaxada. Entendeu? Repete aí pra gente o aplicativo. O nome do aplicativo, né? Chama Brain FM. Eu vou escrever aqui pra vocês, ó. Brain. Ixi, o corretor não tá deixando eu escrever certo, peraí. Brain FM. Acho que assim, tá certo, tá. É esse aplicativo aqui. Ah, tá. Legal. Posso, aqui pediu para colocar o nome dos aplicativos nos stories. Eu faço sim. Depois eu escrevo bonitinho nos stories se vocês quiserem assistir um print, tá? Mas qualquer coisa tá aqui também. Aí eu falo dessa questão de para dormir, né? Você consegue tirar e você consegue ter uma noite de sono mais tranquila. A segunda dica... eu já dei 2 dicas, né? Eu acho que a terceira dica... Qual que era que eu coloquei lá? Era de... Ah, tá. A quantidade de horas. Eu falo assim, se você é uma pessoa que por conta do seu trabalho, do que você faz, você não consegue dormir no mesmo horário para acordar no mesmo horário, porque isso acontece, eu falo antes feito do que perfeito, né, Simone? Exato. Você fala. Se não dá, pelo menos a quantidade de horas que você sempre a mesma. Então, se você quer, eu falo, eu sou dorminhoca, eu preciso dormir 8 horas por dia. Tem gente que com 5, 6 horas tá assim. Se eu durmo 6 horas, eu fico acabada, não num dia, mas 2, 3 dias depois. É como se eu acumulasse cansaço e depois eu fico um dia todo acabado. Então, se eu durmo 8 horas, se eu puder dormir 10, melhor ainda. Mas eu percebi que 8 horas pra mim é o suficiente. Então, eu comecei a dormir 8 horas todas as noites. E aí, quando não dá pra dormir no mesmo horário, pelo menos eu ponho um despertador pra eu dormir pelo menos só essas 8 horas. E você acredita que, às vezes, antes de tocar, faltando 5, 10 minutos pra tocar o despertador, eu acordo. Costuma, né? O corpo sabendo, a gente conversando com o nosso corpo, né? Então, essas são as 3 dicas pra gente dormir e ter um dia bem produtivo, né? E utilizando o aplicativo. O terceiro aplicativo que eu queria trazer para vocês, que serve também para fazer essas anotações antes de dormir, para quem gosta de tecnologia, se sente bem e confia, né? Que só vai funcionar a técnica se realmente você confiar no local que você está depositando as suas ideias. É o aplicativo que a Simone adora. Ela já deve ter até contado aqui nos stories dela, tudo, que é o Keep, é o Google Keep. Sim. Eu adoro esse aplicativo, ele é vamos dizer assim, ele tem uma carinha bonitinha, ele é simpático, ele é um aplicativo que ele te dá várias funções, ele tem várias coisas e eu gosto muito dele. Então tá, qual a finalidade do Keep? Eu uso o Keep, você pode usar para várias coisas, tá? Eu vou passar o que eu uso para informações rápidas.
tudo que é informação rápida. O que é informação rápida? Uma ideia, uma coisa que você está no meio da rua e lembrou e não pode esquecer. Alguém te acabou de contar uma coisa e você precisa fazer isso mais tarde, mas você não está no momento adequado de anotar naquele lugar que você sempre anota. De colocar, depositar essas ideias tudo naquele lugar que você sempre está acostumado a pôr. Você coloca, eu falo que é o meu aplicativo de transição. Ele é para ideias rápidas. Então, eu não tenho muita organização nele. Eu só abro, escrevo e jogo lá. Que eu sei que no final do dia eu posso abrir, tá lá a informação e eu posso processar essa informação da melhor forma possível. Esse é o Keep, ele te dá isso. E uma das ferramentas que o Keep te dá, que é fantástico e ajuda muito, ele transcreve aquilo que você grava. Então, olha que maravilha. Isso eu não consegui usar nele ainda. Ele tem um microfoninho. Então, Isso, e tá. aí qualquer coisa a gente faz um videozinho e você vê e o pessoal vê também. Você abre o Keep, aí você vai fazer uma nova nota, que é de anotações, ele vai fazer uma nova nota. E aí tem lá várias opções, e tem uma opção lá que é um microfone. Aí você aperta o microfone e fala. Ele vai ouvir o que você está falando. Ele vai gravar o que você está falando, então vai aparecer um iconezinho de gravação, porque ele gravou. Só que além de gravar, ele transcreve aquilo que você falou. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito vamos dizer assim, para aprender, para ouvir, eu sou muito visual. Eu sou menos auditiva. Eu sou muito mais visual quando eu quero aprender, quando eu tenho que fazer alguma coisa. Então, para mim, é muito melhor essa informação escrita do que essa informação em áudio, que eu vou ter que parar e ouvir o áudio de novo para poder ver. Para quem gosta e é mais auditivo, beleza, tá perfeito, porque já tá lá gravado. Mas para quem é mais visual, além de ter a gravação, tem o que você escreveu. Aí, se você quiser, você vai lá e apaga o áudio. E vai ficar só com o escrito. Então, ele ajuda muito. Imagina, você tá no meio da rua fazendo... No meio da rua agora é chato usar essa opção, né? Agora você tá em casa fazendo alguma coisa que você não pode tirar a concentração. Você tem que ter foco. Aí, o que você faz? Abre o aplicativo e fala. Ele grava essa informação, transcreve, tá lá anotado bonitinho para você. Então, de todas as ferramentas que o Keep te dá, que é para fazer anotações, colocar marcadores, mudar a cor da nota, colocar uma imagem, colocar um áudio, tudo que tem dentro do Keep, ele tem essa função de transcrever, que eu acho fantástica. E eu sempre passo para todo mundo. Você não tem o tempo, né, de escrever. Como você falou, você não quer parar do que você está fazendo, mas você não quer perder a ideia, porque a ideia é uma coisa que, né, ela aparece e some com a mesma velocidade. Então, se você já vai lá e grava, você não esquece, né, depois. E outra coisa que eu falo, é isso mesmo. Do Google Keep é compartilhar as listas. Você pode compartilhar, nossa, eu acho isso fantástico. Né? Duas pessoas conseguem ao mesmo tempo, uma lista de compra, por exemplo, que você não é só você que faz a sua casa, né? Eu acho o máximo. Daí a pessoa vê que você comprou, você evita de gastar dinheiro, quer dizer, é produção, né, gente? Produtividade e economia. É produzir, entendeu? E não só produzir em quantidade, e sim em qualidade. Então, essa função que ela disse é muito legal, gente, a função que a Simone disse. Ela o que é isso? Quando você escreve uma nota, você consegue compartilhar com outra pessoa através de um e-mail. E aí a outra pessoa instalando o aplicativo do Keep no celular, vocês conseguem compartilhar a mesma nota. E já que vocês compartilham a mesma nota, se, por exemplo, vocês fazem uma lista de compras, e aí quem lembrar que faltou alguma coisa, vai estar você e seu marido. Você lembrou que falta comprar alguma coisa, você escreve na lista. Seu marido lembrou, escreve na lista. Os dois sempre estão com a lista atualizada e quem foi no mercado primeiro vai estar com a lista inteirinha para comprar. Então não tem aquela coisa, nossa, você foi no mercado, pô, eu queria que você comprasse tomate também. Não tem, porque você colocou na lista, ele vai enxergar isso. Então essa é a vantagem. Exatamente. Muito bom. Temos mais um aplicativo aqui que eu quero falar, que é o meu bebê, eu falo, que é o meu aplicativo que eu uso para tudo. E esse aplicativo eu acho muito bacana para usar, para processar informação, para fazer a gestão da informação, fazer a gestão de documentos, fazer gestão de tudo. Eu gosto muito, que é o Evernote. O Evernote é aquele aplicativo do elefantezinho verde, muita gente conhece ele. E o que ele é? Ele é, gente, o Evernote, ele é uma tela em branco. Então, imagina,
Tudo isso que eu tô falando serve para Android e para iPhone, tá? Para o iOS. Tá bom? E esse Evernote, ele é o quê? Ele é uma tela... Por que eu falo que é uma tela em branco? Porque ele não tem um formato, por exemplo, de um aplicativo de tarefas, que você vai lá, tá direitinho os dias para você colocar e ticar. Ele não tem isso. Por isso que ele pode agradar, como pode não agradar. Porque a pessoa abre de uma vez uma tela branca, vê aqui em cima escrito caderno, vê do lado escrito etiqueta, e aí, o que você faz da vida? Mas para que às vezes é mais criativo, para quem pegou o jeito? Porque eu vou falar, gente, o Evernote, eu usei, eu instalei, desinstalei, eu acho que umas 10 vezes. Se bobear mais, tô chutando alto. Porque eu instalava o que eu queria usar, eu gostava desse elefantinho, eu queria usar esse elefantinho, todo mundo falava dele, só que eu não me adaptava. Eu achava assim meio que sem coerência, achava meio difícil de usar no dia a dia. Aí eu virei e falei... Aí comecei a pesquisar vídeos na internet. Aí eu vi a metodologia de um, vi a metodologia de outro. Até que eu comecei a usar uma metodologia para processar minhas ideias, tudo. Que eu não sei se vocês conhecem, é uma metodologia chamada GTD. A Thaís Godinho é uma das pessoas mais adequadas para falar sobre GTD. Aprendi muito com ela. Gestão do tempo, né? Na verdade, ele é uma gestão de informação. É uma metodologia para você poder fazer organização realmente de tudo. Você usa essa metodologia para tudo. Para coisa física, para coisa digital, para dúvida. Eu não quero falar o nome dele errado, mas eu acho que é David Allen o nome dele. Eu vou até pesquisar aqui para não falar errado. O nome do livro que fala tudo sobre GTD. Enfim, o aplicativo Evernote, ele tem vamos dizer assim... Ele tem a estrutura perfeita para você aplicar o GTD, que é uma metodologia. Mas, assim, mesmo que você não utilize o GTD, você consegue utilizar bem legal. Então, ele tem separado em cadernos. Então, o que são? É só você imaginar um fichário. Eu gosto de imaginar muito um fichário de escola para você usar o Evernote. Você tem as matérias. Vamos dizer assim, cada matéria é um caderninho. Aí você tem lá os caderninhos e você consegue fazer uma pilha desse caderno, como se fosse o fichário de matemática. Aí tem lá matemática aplicada, matemática daquilo, matemática de lá, da colar. Então você consegue fazer pilhas com esses cadernos, onde você vai como se fosse imaginar um monte de caderno junto, uma pilha de caderno mesmo. Cada caderno vai ter uma informação diferente. Então é como se fossem as pastinhas no nosso computador. Só que ele é formado em cadernos e você consegue juntar os cadernos numa pilha. Falando bem simples, é assim. E depois você consegue ainda refinar sua busca colocando as etiquetas, que é como se fossem tags, que tem muitos outros aplicativos. Que aí toda vez que você procurar, por exemplo, você guardou, tem lá uma pastinha, que vai ser um caderninho de finanças. Aí tem tudo lá de finanças. Só que você quer separar as finanças do da Claro, que é do seu celular. Então você coloca uma tagzinha escrito Claro. Então, toda vez que você quiser achar suas coisas da Claro, você não precisa ir lá no financeiro. Você pode ir na tagzinha, na etiqueta Claro, e lá vai ter não só o que está naquele caderno, mas coisas que estão em diversos cadernos, tá? Então, o Evernote, ele é assim, ele é separado em cadernos, etiquetas, e você organiza isso com informações. Então, você pode organizar documentos, você pode organizar planilha, e assim, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer dentro do Evernote, que se eu pudesse, eu ficaria aqui um dia inteiro só falando dele. Mas, assim, num geral, é vocês saberem que o Evernote ele é uma ferramenta fantástica para poder fazer processamento de informação do dia a dia, da internet, guardar documento, guardar links, e você consegue ter uma visualização bem legal nesse aplicativo. Ah, bom saber, porque eu já cheguei a visualizar, assim, o Evernote, né? Mas não fui com a cara, entendeu? Porque eu vi exatamente isso aí, no caderno. Mas não tem nada! Cadê as coisas bonitinhas pra gente mexer? É uma folha em branco. Cadê as linhas? E você monta ele, né? Porque você monta, então você monta os cadernos, você monta as tags, então você vai montar com a metodologia que você consegue mexer. Então ele te dá essa vantagem, você não precisa se moldar a uma estrutura, você vai criar a sua estrutura. E depois que você cria uma estrutura que você entende, acabou. Eu demorei para achar uma forma que eu me encontrava nele, mas também depois que eu encontrei, eu não troco. Não troco por nada. Bom saber. Obrigada, pessoal que está assistindo. A Alexandra está falando, não é, Alexandra?
Ai, que bom, fico muito feliz, gente. E eu Alexandra, queria ela... falar assim, sobre, aproveitando que a gente está falando sobre isso, do Evernote, eu falei para Simone, né, eu estou abrindo um curso de organização digital. Sim, Ele sim. vai ser, ele vai ser lançado, acredito que por volta do dia 15 de junho, e lá vai estar falando tudo isso que eu falei e muito mais, né? Eu falo sobre Evernote, eu explico como o Evernote funciona, como você mexe nele pelo computador, pelo celular. Eu explico sobre várias etapas da organização, como que você organiza seus arquivos, fotos. É assim, é um 360 no mundo da tecnologia que facilita a nossa organização digital e a nossa produtividade. Então, é um curso muito legal que eu vou estar lançando por volta do dia 15 de junho. E quem tiver interesse, pelo menos de estar recebendo informações sobre o curso, eu falo lá no meu link da bio, tem um site que tem lá um formulário que é um formulário VIP. Todo mundo que preencher lá vai ter acesso a um valor especial no dia que eu começar a vender o curso. Opa! Então, todo mundo que estiver na lista vai ter acesso a esse valor, só vai receber por e-mail esse valor. Então, assim, tá cadastrado lá, você já garante que você vai conseguir um valor especial. Vocês vão ver que quando eu estiver divulgando nas redes sociais, não vai ser o valor que você vai receber por e-mail. Só quem estiver na lista vai ter acesso a esse valor especial. Quem não estiver na lista vai receber o valor normal, que vai estar disponibilizado na internet. Então, se você quiser, se você gostou do que a gente conversou aqui, se você está interessado em organizar sua vida digital, aproveitar essa quarentena para organizar suas pastas, suas fotos, os aplicativos, eu mostro tudo no computador e no celular, tá para tirar dúvidas, vai ser um curso muito legal. E é só entrar no link da minha bio, se cadastrar, que vocês vão ter acesso às informações e acesso a um valor especial. Gente, segue aí. Isabela Cardoso ponto personal, não, ponto organizer. Organizer, Isso. isabelacardoso.organizer. Só Fora apertar que aqui qualquer coisa, se você, aqui no exatamente. nomezinho que tá a família Organizer, tem meu nome, você apertar e vocês conseguem acessar a minha bio. Sem falar que só de vocês acompanharem ela, vocês já vão aprender bastante enquanto espera o curso aí, né? Porque eu vou entrar na lista VIP. A gente nunca precisou tanto aprender sobre isso, né? Eu tenho vários seguidores que trabalham com educação, aí a Alexandra é uma professora, inclusive ela faz super uso do Google Keep, que eu comentei com ela, compartilhei, ela amou, adorou, explorou lá o Google Keep. Então, assim, a gente precisa na educação disso, né? Nessa área também, e em tudo na vida, né? Como você falou, em tudo, né? A gente precisa. E é aquela coisa, os documentos da gente, né? Aprender a digitalizar, aprender a armazenar, porque, meu, sua casa, as coisas acontecem, né? Cai uma lata de tinta em cima da sua caixa de documentos, daí você não tem digitalizado, você vai ter que ir atrás de tudo isso, você tem... Então, são tantas coisas que eu aprendi, né, fazendo um pouco de organização digital, né, da importância de tudo isso, que eu valorizo muito agora. E, tipo, uma barreira, né? Barreira. Celular, para mim, servia para ficar, né? Como você falou, que eu vou colocar o antissocial, um dos aplicativos aí, para ver como é que tá a minha vida. Mas como a gente trabalha, né, com isso, sempre a gente mexe mesmo. Mas o celular, para mim, agora, nossa... os aplicativos, eles fazem toda a diferença, né? Para eu lembrar o que eu tenho que fazer. Tem muita gente que não sabe que quando você tem o Gmail lá do Google, você tem muitas ferramentas. Uma das que eu aprendi com a Isabela, ele lembra você das tarefas, a agenda lá, né? Tem umas opções que você lista as tarefas, você coloca o horário que você quer que lembre, né? E daí você põe como concluído. Ai, adoro pôr como concluído. Gente, ele lembra da Aí eu tarefa adoro também. concluída. Ah, gente, isso é produtividade. A gente está precisando se alimentar disso. A gente está em casa, né? A gente precisa E disso. agora é uma oportunidade, né? Eu falo, aquela questão das crenças que a gente conversou no começo, muita gente fala assim, não sente segurança em guardar documentos, em guardar informações na internet, porque não é algo que você consegue pegar, né? Ela tá ali no ar, você não pega, então isso muitas vezes tira a segurança das pessoas. Mas o que a gente tem que entender é que muitas vezes, por mais que esteja na internet, está muito mais seguro do que parar no seu escritório. Foi Porque no seu difícil. escritório talvez não tenha uma cópia, se você não tem um negócio muito bem, pode embolorar fotos. Vamos pensar em foto. Quanta gente já perdeu? Eu perdi
filme, eu perdi foto, tudo que embolorou, entrou cupim, comeu, entendeu? Pode pegar, Deus me livre, mas o negócio, você deixa tudo num lugar pegar fogo. Acabou, entendeu? Uma vida de documentos da sua empresa, tudo acabou. Você precisa ter um backup. Então, no curso, a gente conversa muito sobre a segurança dos seus arquivos, como manter a sua tecnologia, as ferramentas de tecnologia saudável, coisas pequenas que você vai fazer no seu dia a dia, que vai deixar o seu computador saudável, vai deixar seu celular saudável, para evitar dar algum pau. Como você vai utilizar a nuvem? A gente fala tudo sobre nuvem, então como que a gente vai estar utilizando a nuvem ao nosso favor, de uma maneira que a gente se sinta seguro, né? E você consegue deixar tudo guardadinho lá bonitinho. Porque a gente precisa, às vezes, a gente tem uma quantidade de documentos, de fotos. Deixa lá na nuvem, gente. Se der um pau, cair um raio no seu computador, qualquer coisa, você não perde, gente. Tá lá bonitinho. Eu perdi todas as minhas fotos de uma viagem maravilhosa que eu fiz, porque na época, eu tô falando de 7 anos atrás, eu não passei para nuvem. E o computador pifou, o HD pifou e não perdi tudo. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado e pensar nessa saúde. Ali, ó, a Alexandra falou que não sabe nada de nuvem. Você fica tranquila porque, olha, eu posso dizer que muita gente não sabe mexer em nuvem. E às vezes muita gente não sabe, tem até vergonha de falar que não sabe. E aí não usa. E aí que o negócio fica complicado. A gente precisa se dar a oportunidade de aprender. E depois que a gente aprende, a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa simples, que você só precisa ter o conhecimento. E depois que você tem, você vai usando todo dia. Não tem segredo, você fica super seguro. Ai, quero muito fazer esse curso aí. Gente, às vezes você tá lá, tá em outra cidade, tá no centro da cidade, você precisa de um documento, o documento tá lá na sua pasta de documento. Não que não seja importante você ter ele fisicamente, mas se você tem como na nuvem, né, como ter acesso em qualquer lugar que tem internet e resolver o seu problema ali, olha a produtividade, né? Se você depende só do físico, você tem que ir para sua casa, daí, gente, é muita coisinha envolvida, tem noção o tanto de tempo que você economiza, né? É um investimento, sim, não é gastar, gente, é investir na capacidade que a gente tem de aprender cada vez mais, ser cada vez mais produtivo, e passar isso para outras pessoas, né? Tem muita gente precisando nesse momento aí. A Isabela foi super gentil, muito gentil de participar aqui com a gente. Essa live vai ficar salva, que tem um monte de gente que já me falou que vai ver depois, né? Que tá agora em horário... Ótimo, vai estar aqui. E eu tô muito feliz de ter sido convidada. Eu falei para Simone, eu falo que quando eu decidi trabalhar com organização, ser organizadora profissional, comecei na casa das pessoas, hoje eu tô na vida pessoal das pessoas. Eu fiz isso tudo querendo realmente fazer a diferença. Eu não queria simplesmente fazer um trabalho que eu ia ganhar um dinheiro no final do mês. Eu queria fazer um trabalho que fizesse diferença. Então, sempre que eu tenho oportunidade de estar expondo o conhecimento que eu adquiro todos os dias estudando, a oportunidade que eu tenho de passar isso adiante, eu sempre vou passar. Porque esse passou a ser não só o meu trabalho, mas é o meu propósito. É o que faz realmente eu levantar de manhã e falar, bom, hoje eu vou fazer toda aquela minha rotina, porque eu estou me propondo a provar que isso funciona. E eu quero que as pessoas vejam que eu sou um exemplo, eu sou um espelho daquilo que eu estou passando para elas. Então isso me motiva, isso faz com que as coisas aconteçam, mostra os resultados e eu consigo alcançar todo mundo que eu consigo. Então, eu falo que para mim isso é muito importante. E a gente faz pra gente mesmo, né? Quando a gente passa, a gente faz pra gente mesmo. Geralmente quem passa é a pessoa que está disposta a aprender, né? Quanto mais a gente está disposto a aprender, mais a gente passa e né, um círculo aí. E quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Né? Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Até eu fiz um post esses dias sobre uma teoria que tem, que fala que tem a pirâmide da aprendizagem. E aí eles mostram lá que a base da pirâmide, que tipo, você aprende e absorve 90% de coisas quando você faz, é quando você ensina. Quando você está dialogando, você está falando, você está explicando, você está fazendo um resumo. Então, quer dizer, eu ensinando as pessoas, eu estou aprendendo todo dia. Então, é isso que é muito bom. Isabela, muito obrigada de verdade. Viu, gente? Ó, entra na bio da Isabela lá, entra para a lista VIP, se inscreve lá, e vai ter um preço aí diferenciado no curso que ela vai lançar 15 de junho. Tá atrasado, né, Jane? Não tem problema, assiste depois. Um curso, né, na área de organização digital, produtividade,
Ela vai lançar 15 de junho, né, Isabela? Tá previsto para em torno de 15 de junho, mas assim que tiver para liberar, eu vou colocar nas redes e todo mundo que se cadastrou vai receber um e-mailzinho falando sobre o curso, explicando direitinho e com essa vantagem com um valor especial. Ah, muito legal. Gente, obrigada, Isabela, que nosso tempo, ó, tá quase. Tem minutinhos só. Eu tô olhando o tempo aqui e já tá indo. Mas a gente conseguiu falar tudo que eu me propus aqui a passar para vocês, a gente falou. Espero que vocês tenham gostado. Tira print da tela aqui da gente, coloca lá nos seus stories, fala que vocês assistiram, que vocês gostaram, conta o que você mais gostou daqui da live, pra gente poder repetir, né, e fazer mais, né, Simone? Opa, com certeza. Nossa, super bem-vinda, né? Obrigada. Obrigada de coração, viu, Isabela? E a gente vai se ver aí, tá, teacher? Com certeza, vou estar te esperando. Vai ser minha teacher aí. Então tá bom, gente. Obrigada, um beijão. A live vai ficar disponível aí. Se aproveitem aí desse conhecimento, tá bom? Não é sempre que a gente tem pessoas expostas aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, manda direct. Ah, legal. Ih, ferrou. Tá perdido agora. Então tá bom, gente. Tchau e até a próxima. Beijo, viu, Isabela? Brigadão. Beijo, Simone. Obrigada. Tchau, tchau.